ser o ponto de virada que você estava esperando. Não porque as dívidas vão desaparecer num passe de mágica, mas porque quando Deus entra numa situação financeira, as coisas começam a se mover de um jeito que nenhuma planilha consegue explicar. Hoje nós vamos fazer 3 coisas juntos. Primeiro, vamos orar uma oração de arrependimento e entrega, porque antes de pedir provisão, a gente precisa abrir as mãos e soltar o controle. Segundo, vamos declarar fé sobre as suas finanças com base na palavra de Deus, não em promessas vazias, mas em versículos concretos que Deus já disse sobre provisão, sobre abundância e sobre restauração. E terceiro, eu vou te ensinar uma prática espiritual simples, que pessoas que saíram de dívidas usaram como ponto de partida. Não uma fórmula mágica, mas um exercício de fé que move o coração e alinhar a mente com o que Deus quer fazer. E lá no final do vídeo, eu tenho uma palavra profética para você. Uma palavra específica que eu sinto que Deus tem para alguém que está assistindo esse vídeo hoje numa situação que parece completamente sem saída. Se você está neste lugar, aquele lugar onde você já não sabe mais o que fazer, onde as opções parecem zeradas, não sai antes do final. Essa palavra pode ser para você. Vamos começar. Mas antes, respira fundo. Deixa o peso pousar por um momento. Você não veio até aqui por acidente. Eu preciso falar de um assunto que a maioria dos canais cristãos evita tocar de frente. Dinheiro, dívida, necessidade financeira real. Porque às vezes parece que falar de dificuldade financeira na igreja é embaraçoso. Como se estar endividado fosse sinal de falta de fé, ou de irresponsabilidade, ou de algo que você deveria esconder debaixo do tapete e levar apenas nos momentos de oração mais íntimos. Mas a realidade é que a maior parte das famílias brasileiras está com o nome sujo, com cartão estourado, com cheque especial no limite, com parcelas atrasadas, com o aluguel em cima. A realidade é que o fim do mês chega antes do dinheiro, e que tem gente que está assistindo esse vídeo agora com o coração partido, sem saber como vai pagar a conta de luz, o mercado, o remédio do filho. Eu conheço esse lugar, ou pelo menos conheço pessoas que estiveram lá e que saíram. Não rapidamente, não sem luta, não sem lágrimas, mas saíram. E o ponto de virada, em muitas dessas histórias, foi o momento em que a pessoa parou de tentar resolver tudo sozinha e trouxe a situação honestamente diante de Deus, sem enfeitar, sem fingir que estava bem, sem pregar para si mesma que era só ter fé e tudo ia resolver. Com a bagunça financeira escancarada, os boletos na mão e o coração humilde dizendo: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo. E eu sei que o Senhor pode. É isso que nós vamos fazer agora, honestamente, sem vergonha. Porque Deus já sabe de tudo. E Ele não te chama para esconder a situação dele. Ele te chama para trazê-la. Antes de começarmos a orar, eu quero te pedir uma coisa prática. Se você puder, pega os seus boletos, os físicos, ou abre os aplicativos onde você consegue ver as suas dívidas. Coloca tudo à sua frente. Não para te deprimir, não para te assustar, mas para trazer de forma concreta diante de Deus o que você está vivendo. Porque a oração não é fuga da realidade. A oração é levar a realidade até aquele que tem poder de transformá-la. Se não conseguir pegar os boletos agora, tudo bem. Mas pensa neles. Sente o peso. Não foge. Porque o primeiro passo para Deus se mover na sua vida financeira é você parar de fugir do problema e encarar de frente, com Deus ao seu lado. Coloca uma mão sobre o peito, respira fundo e repete comigo em voz baixa ou no seu coração: Senhor, eu trago tudo o que está pesando. Eu não estou conseguindo carregar sozinho. E eu confio que o Senhor está aqui comigo nessa situação. Agora vamos orar juntos. Pai, eu venho diante do Senhor agora, com a minha situação financeira, do jeito que ela realmente está. Não do jeito que eu gostaria que estivesse. Não com enfeites ou desculpas, do jeito real. Senhor, eu reconheço que em algum momento eu assumi compromissos que não consegui honrar,
que tomei decisões que hoje pesam, que talvez eu tenha confiado mais nos meus planos do que na direção do Senhor. Eu não sei exatamente onde errei, mas o Senhor sabe, e eu peço perdão. Perdão pelo orgulho de tentar resolver tudo sozinho. Perdão pela ansiedade que me fez fazer escolhas apressadas. Perdão por cada vez que coloquei o dinheiro no lugar que era do Senhor, no centro da minha vida, como se ele fosse a minha segurança. Senhor, eu solto o controle hoje. Eu sei que quando o dinheiro aperta, o impulso é de agarrar mais forte, de tentar controlar cada centavo, de entrar em modo de sobrevivência. Mas hoje eu escolhi fazer diferente. Hoje eu abro as mãos. Eu entrego as minhas finanças, as dívidas, os boletos, os créditos, os juros, os meses que estão por vir, nas mãos do Senhor. Não porque eu não me importo, mas porque eu sei que as suas mãos são mais capazes do que as minhas. Eu confio no Senhor. Não na minha capacidade de resolver, não na sorte ou nas circunstâncias. No Senhor, que é o dono do ouro e da prata, que abre portas que nenhum homem pode fechar, que provê de formas que nenhuma mente humana seria capaz de planejar. Em nome de Jesus, amém. Senhor, agora eu venho diante do Senhor não só para pedir, mas para declarar, para lembrar ao meu próprio coração o que o Senhor já disse sobre provisão e abundância. Eu declaro, com base na sua palavra, que o Senhor é o meu pastor e que eu não vou carecer. Que o meu Deus supre todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Que o Senhor é o Deus que abre janelas do céu e derrama sobre mim bênçãos além da minha capacidade de receber. Essas não são minhas palavras, são as palavras do Senhor. E eu as declaro sobre a minha vida financeira hoje. Senhor, eu declaro que as portas que precisam se abrir para que a minha situação mude, vão se abrir. As oportunidades que precisam chegar até mim vão chegar. O emprego certo, o cliente certo, o negócio certo, a ideia certa, a pessoa certa, tudo o que o Senhor preparou como parte da minha saída financeira, eu declaro que vai se manifestar no tempo do Senhor, que é sempre o tempo perfeito. Senhor, eu oro pela renegociação das minhas dívidas, que o Senhor abra corações, que o Senhor prepare caminhos de acordo, que o Senhor me dê sabedoria para negociar bem, para tomar as decisões certas, para não entrar em novas armadilhas enquanto tento sair das antigas. Que o Senhor me dê disciplina, visão, criatividade financeira. Tudo o que eu preciso para ser um administrador fiel do que o Senhor vai colocar nas minhas mãos. Eu decreto: a dívida não é o fim da minha história. Ela é um capítulo, e o Senhor já escreveu o próximo capítulo. E nele eu estou livre, restaurado, com abundância suficiente para ajudar outros que estão hoje onde eu estou. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai. Porque o Senhor é fiel. Sempre foi, sempre será. Em nome de Jesus, amém. Eu quero te mostrar algo na palavra de Deus que vai fortalecer a sua fé sobre finanças de um jeito diferente. Em Filipenses 4,19, o apóstolo Paulo escreve de dentro de uma prisão, sem dinheiro, sem conforto, sem garantia de amanhã, e diz: O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Essa palavra não foi escrita por alguém numa situação confortável. Foi escrita por alguém que entendia de escassez, de limitação, de incerteza. E mesmo assim ele declarou provisão, porque ele conhecia o caráter do Deus que servia. Em Deuteronômio 8,18, Deus diz ao povo: Lembra-te do Senhor teu Deus, pois é Ele quem te dá poder para adquirir riquezas. Deus não promete riqueza sem esforço. Ele promete capacitar o seu povo para produzir, para criar, para construir. E quando a gente alinha a nossa vida com Deus, essa capacitação vem como uma ideia que resolve um problema, como uma habilidade que alguém valoriza, como uma porta que se abre onde antes havia um muro. E em Lucas 6,38 Jesus diz: Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Isso não é sobre dar apenas dinheiro, é sobre abrir a mão quando a gente está com medo de perder o pouco que tem.
É sobre a postura de abundância que Deus quer desenvolver em nós antes de multiplicar o que está nas nossas mãos. Porque Deus não multiplica o que está fechado, só multiplica o que está aberto. Essas promessas são para você, hoje, nessa situação, com esses números, com essa dívida. A palavra de Deus não tem cláusula de exceção para quando a conta está no vermelho. Eu quero te falar de algo que vai além da oração, porque a oração sem ação é incompleta. Deus move, mas Deus também nos move. E quando a gente está em dificuldade financeira, há 3 práticas espirituais que preparam o terreno para a provisão chegar. A primeira é a gratidão radical. Todo dia, antes de olhar para o que falta, dê graças pelo que tem, por menor que pareça: o teto, o pão, a saúde. Gratidão não é ingenuidade. É um posicionamento espiritual que abre o coração para receber mais. Quem reclama do pouco não está preparado para administrar o muito. A segunda é o dízimo e a oferta, mesmo no aperto. Eu sei que isso pode parecer impossível quando falta dinheiro. Mas a palavra diz que testar a Deus nesse ponto é o único teste que Ele próprio nos convida a fazer. Não estou falando de irresponsabilidade financeira. Estou falando de honrar a Deus com os primeiros frutos, ainda que sejam poucos, e confiar que Ele honra quem o honra. Muitas pessoas testemunham que foi exatamente quando começaram a dar que as portas começaram a abrir. A terceira é o planejamento com oração. Antes de tomar qualquer decisão financeira, negociar, contratar, investir, gastar, ore. Pergunte ao Senhor. A sabedoria financeira que vem de Deus é superior a qualquer curso ou livro. E quando a gente busca essa sabedoria de joelhos, ela vem, às vezes como uma clareza repentina, às vezes como um conselho de alguém de confiança, às vezes como um versículo que responde exatamente à pergunta que estava no coração. Essas 3 práticas não resolvem a dívida da noite para o dia, mas preparem você para receber a solução que Deus está preparando. Deixa eu te contar uma história. Uma história real, do tipo que não parece real, mas é. Uma mulher que eu conheço ficou viúva com 3 filhos pequenos, uma casa alugada e um marido que havia deixado dívidas escondidas que ela só foi descobrir depois do funeral. Da noite para o dia, ela se viu com filhos para criar, dívidas que não eram dela, e um salário de auxiliar de limpeza que mal pagava o aluguel. Ela tentou resolver sozinha durante 2 anos. Rodou em banco, tentou financiar, pegou empréstimo para pagar empréstimo, a clássica armadilha que afunda mais do que salva. No fim desses 2 anos, a dívida tinha triplicado, até que numa noite, ela me contou isso com os olhos cheios d'água. Ela estava sentada na mesa da cozinha com todos os boletos espalhados na frente. E ela não chorou. Ela só disse em voz alta, como se estivesse falando com alguém que estava do outro lado da mesa: Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas o Senhor sabe. E eu estou entregando tudo isso para o Senhor porque eu não aguento mais carregar sozinha. Nos 3 meses seguintes, as coisas começaram a acontecer. Uma promoção inesperada no trabalho. Uma negociação que ela nem tinha tentado. O banco ligou para ela com uma proposta de regularização. Uma irmã que ela não via há anos apareceu e quitou uma das dívidas menores como presente. Não foi da noite para o dia. Mas começou naquela noite na cozinha, quando ela parou de tentar resolver e começou a confiar. Hoje ela tem casa própria. Os 3 filhos estão criados. E ela conta essa história sempre que pode. Não porque acha que a vida é fácil, mas porque sabe que o Deus que esteve do outro lado da mesa naquela noite é real. Eu quero fazer algumas declarações sobre a sua vida financeira agora. Receba cada uma com fé aberta. Se quiser, repita em voz alta junto comigo. Você não vai morrer na dívida. O que está preso vai ser libertado. O que está fechado vai ser aberto. O que parece impossível vai se mover, porque o Deus do impossível está envolvido nessa situação. Oportunidades que você ainda não consegue enxergar estão a caminho. O emprego certo, o cliente certo, a ideia que vai gerar renda, já foram preparados. Você só ainda não os viu, mas eles estão vindo.
a sua criatividade vai ser ativada. A sua capacidade de produzir vai ser restaurada. A unção para o trabalho, para o negócio, para a habilidade que Deus colocou em você, vai florescer nessa temporada. Cada real que entrar nas suas mãos vai render mais do que o normal, porque Deus abençoa o que é colocado nas suas mãos e multiplica o que é administrado com honra e sabedoria. As negociações que precisam acontecer, vão acontecer. Os acordos que precisam ser feitos, serão feitos. O seu nome vai ser limpo. A sua história financeira vai ser reescrita. Isso é o que Deus faz com quem confia nele. Agora respira. Essas não são palavras bonitas para te animar. São declarações de fé baseadas no caráter de um Deus que nunca falhou. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está assistindo esse vídeo com dívidas no coração. Senhor, eu não sei os números da conta delas. Não sei o nome dos credores. Não sei o tamanho do buraco. Não sei quantas noites elas já perderam de sono pensando em como vão pagar o que devem. Mas o Senhor sabe, com detalhes, com precisão. E o Senhor se importa com cada um desses detalhes, porque se importa com cada uma dessas pessoas. Senhor, eu peço por quem está assistindo e que já desistiu de acreditar que a situação pode mudar. Por quem já rezei essa oração antes e parece que nada se moveu. Por quem está com vergonha de contar para a família, com medo de perder o que tem, com ansiedade que não deixa dormir. Que o Senhor chegue nesse lugar de desespero e diga: ainda não acabou, eu ainda estou aqui, e eu tenho um plano. Senhor, que o Senhor abra portas financeiras que nenhum homem pode fechar, que movimente pessoas, que desperte oportunidades, que ilumine caminhos que estavam no escuro, que dê sabedoria a quem precisa tomar decisões difíceis, que dê paciência a quem está no processo de sair devagar, que dê fé a quem está com a fé desgastada. Que cada pessoa que orou aqui hoje veja, nos dias que vêm, a mão do Senhor se movendo na sua situação financeira, de formas pequenas e grandes, de formas inesperadas e surpreendentes, que ao fim desse processo, cada uma delas possa olhar para trás e dizer: foi o Senhor, só poderia ter sido o Senhor. Em nome de Jesus,